Hoje eu vou falar para vocês de um assunto que literalmente tira a tranquilidade de muitas mães. Eu vou falar sobre uma das perguntas que eu mais recebo e que eu percebo que é uma dúvida de muitas mães, da grande maioria, na verdade. Como conciliar trabalho e maternidade? Existe isso? É possível? Alguém dá conta? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: quando eu falo conciliar, eu não estou falando de dar conta de tudo. Conciliar nada mais é que equilibrar os pratinhos e conseguir desempenhar as duas funções de mãe e de profissional da melhor forma possível. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa entender isso, tá bom? Então, vamos para as dicas práticas, porque aqui eu quero te ajudar sem enrolação. Não vou ficar falando 3 horas aqui. Como conciliar maternidade e trabalho? Dica número 1. Aprenda a se organizar com antecedência. A partir do momento que você teve um bebê, esquece de resolver qualquer coisa ou tomar qualquer decisão em cima da hora. Isso não te pertence mais. Você precisa se organizar, você precisa de fazer o seu planejamento. Então, antes de retornar para o trabalho, quando ainda estiver faltando um bom tempo, veja como você vai deixar o seu filho para você trabalhar. Você vai deixar com um cuidador? Você vai deixar com a sogra? Com a sua mãe? Você vai colocar na creche? Então, faça isso com calma, porque se você deixar para em cima da hora, você vai pirar, tá bom? A primeira coisa que você precisa ter em mente é, para ter tranquilidade para trabalhar, você precisa estar tranquila de que seu filho está bem cuidado. Então, faça isso com antecedência. Dica número 2. A partir do momento que você fez a sua escolha, desapega. Você precisa entender que nem o cuidador, nem a moça da creche e nem ninguém vão cuidar do seu filho como você cuida. E tudo bem. Não vai ser aquela mãe que vai ficar ligando de 30 em 30 minutos do trabalho para saber como que a criança tá. Então, aprenda a ter foco no trabalho e a ter o tempo para você ter notícias de casa. E confie em quem você deixou lá. Ou confie na escolinha que você escolheu. Isso é muito importante. Dica número 3. Faça combinados com o seu marido, com a sua ajudante, com a sua mãe, com quem quer que seja o seu suporte. Você precisa de combinar, de dividir tarefas, tá bom? Também gira em torno daquele planejamento que eu falei no início, tá? Então, se você tem um companheiro, ele precisa entender que o papel dele não é te ajudar. O papel dele é ser pai, assim como você é mãe, certo? Então, dividam as tarefas, deixem por escrito se precisar. Ainda fica mais claro para você se você fizer dessa forma, tá bom? Dica número 4. Tenha tempo de qualidade com o seu filho. Seja ele um bebê, criança, adolescente, importa muito mais a qualidade do tempo do que a quantidade. Não adianta nada você ficar em casa com a cabeça lá no trabalho, com o celular na mão o tempo todo, olhando para a televisão ou conversando com outra pessoa e não dar atenção para o seu filho. Se no tempo que você está em casa, você consegue estabelecer um vínculo, se conectar com ele, independente da idade que ele tenha, você pode ter certeza que ele vai ficar muito feliz e que isso basta, tá bom? Claro que dentro de um bom senso, né, gente? A gente precisa ter um mínimo de tempo aí para que a gente se conecte com os nossos filhos. Mas então tenha esse tempo de qualidade. Sempre que possível, desliga o celular, coloca no silencioso, dedique um tempo de atenção exclusiva para o seu filho, isso é muito importante. Principalmente aos finais de semana, tá bom? Que às vezes a gente tem a péssima mania de não deixar a cabeça desligar. E eu me incluo nisso, tá bom? Eu tenho muita facilidade, muita dificuldade para desligar. Então, essa é a 4ª dica. 5ª dica. Torne a sua rotina prática. Quando eu falo isso, eu tô falando de todos aqueles itens modernos que podem te ajudar a economizar tempo. Isso inclui vassoura elétrica, lava-louça, mop, robô, qualquer coisa que seja, tá? Então, ou se você tiver como, mandar as roupas para lavanderia, né? Tudo isso precisa ser organizado antes. Hoje em dia, a gente tem muitas formas, nem todas são caras, tá? De otimizar a nossa rotina e permitir que a nossa rotina seja dedicada realmente àquilo que vale a pena, tá bom? Então, eu super indico. Aqui em casa ajudou demais
alguns itens que eu tenho. Não foram caros, então eu recomendo muito que você se aproprie, pesquise e torne esses itens indispensáveis na sua casa também, tá bom? Sexta dica. Essa é a mais importante de todas da vida. Esqueça os julgamentos. Por que eu tô falando que é a mais importante da vida? Porque a partir do momento que você se torna mãe, é como se você andasse com uma plaquinha na testa. Me julguem, porque é assim que acontece. Se você voltar a trabalhar com 2 meses, nossa, mas que absurdo, seu filho ainda tá recém-nascido praticamente, você já voltou a trabalhar? E aí se você volta com 6 meses, e aí, como é que foi de férias? É mais ou menos assim, tá? Então vão te perguntar se você não tem dó do seu filho porque você deixou na escolinha, vão te perguntar se você tem coragem de deixar com sua sogra, não importa qual seja a sua escolha. E vão te criticar também se você decidir ficar em casa em tempo integral. Então não importa qual seja a sua escolha, você vai ser julgada, infelizmente. Então, esqueça isso. Faça o que dá paz para o seu coração e simplesmente ignore. Dica número 7. Elabore uma rotina para o seu filho. Se pra gente ela é importante, vocês não têm dimensão do quanto ela importa para a criança, tá bom? Então, ter os horários de banho, de alimentação, de sono, isso vai facilitar muito para você, para o cuidador e para a criança também. Eles ficam muito mais tranquilos, eles se sentem muito mais seguros quando eles têm uma rotina cumprida. Claro que ninguém tá falando de engessar, né, gente? Mas ter uma rotina é fundamental. Quando eles estão na escolinha ou na creche, já fica mais tranquilo um pouquinho, porque lá eles têm a rotina deles, então tudo bem. Mas rotina é fundamental. Dica número 8. Falando ainda em rotina, não se esqueça de quando for se organizar, ter um tempo para você. Tirar um tempinho para você, para fazer o que você gosta, seja fazer uma academia, conversar com as amigas, namorar, sair para jantar, fazer uma caminhada, não importa. Você tem tempo sim, se você se considera importante, como deve se considerar, tá bom? Você precisa encontrar esse tempo para você. Ele é tão importante quanto o tempo para o seu parceiro, quanto o tempo para o seu filho e quanto o seu trabalho. Encontre um tempo para fazer o que você gosta, encaixe na sua rotina. Não importa se inicialmente for 30 minutos, depois você aumenta para 1 hora e por aí vai, tá bom? Mas é indispensável. Dica número 9. Mostre para o seu filho que você gosta do seu trabalho, que te dá prazer esse seu momento, que te realiza. E mais tarde isso vai servir de inspiração para ele. Esquece aquilo que a gente escutava e que às vezes a gente ainda escuta. Eu trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho para comprar fralda, eu trabalho para isso ou para aquilo. Você trabalha porque você gosta. E se é porque você não gosta, por necessidade, tudo bem, eu entendo. Mas aí talvez seja a hora de repensar, certo? Porque quanto mais satisfeita a gente tá, quanto mais realizada a gente tá, melhor a gente fica, mais feliz a gente fica e melhor mãe, mulher, esposa, enfim, a gente é. Não é isso? Sei que não é fácil, mas é possível. Então mostre a importância do seu trabalho. E se você não gosta do seu trabalho, comece a refletir, busque ajuda, pesquise, estude e veja se você está no caminho certo. E a última dica, que na verdade é o conjunto de tudo isso, é como colocar tudo isso em prática, que é a dica número 10. Essa dica, na verdade, é uma ferramenta para que você consiga colocar todas as outras em prática. Faça o seu planejamento por escrito. Não importa se é no papel, não importa se é no computador, no seu celular, da forma que você tem mais facilidade para fazer. Eu sou a rainha do post-it, aquele papelzinho colorido que a gente sai pregando em todos os lugares. Eu sou dessas. E eu ainda sou da era também da agenda e do caderno. Mas faça como for mais fácil para você. É muito importante para que a gente consiga fazer o nosso planejamento, desempenhar as tarefas que a gente precisa, sem se sentir surtada e sobrecarregada o tempo todo, que a gente tenha aquela sensação de dever cumprido, que a gente perceba que está fluindo. E para isso, a gente precisa de ter escrito, a gente precisa saber o que a gente vai fazer para que a gente consiga fazer bem feito. Então, faça um planejamento diário, um planejamento semanal e, se possível, até mensal. E aí a gente vai ajustando ali, mexendo as pecinhas de acordo com
né, o tempo que as coisas forem acontecendo, com as novas prioridades que forem surgindo, com os imprevistos, mas é muito importante que a gente faça essa organização e que nessa organização a gente divida aquilo que é urgente daquilo que pode esperar. E aí a gente não se sente sufocada pela rotina. Então, essas são algumas, né, das dicas que eu escolhi para passar para vocês, que me ajudam muito e eu espero que contribua também na rotina de vocês. Então, se você gostou, curte o nosso vídeo, compartilha e qualquer dúvida que você tiver, qualquer sugestão que você quiser, eu estou super disponível para responder, é só comentar aqui embaixo. É isso. Se inscreva no canal. Um grande beijo.